Rapaziada, hoje tem tier list aqui no canal, a tier list dos maiores ídolos da história do Santos. Eu separei aqui 17 nomes e vamos ver em que prateleira eles se colocam na história do Peixão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é Santos. E rapaziada, estamos aqui mais uma vez para fazer uma tier list, a tier list dos maiores ídolos da história do Santos. Vamos ver se consigo colocar bem dessa vez cada jogador em sua prateleira. Como vocês podem ver lá em cima, já tem a posição Pelé, claro, e nela só pode ir um jogador. Já vou começar por ele, obviamente, não tem como, é o maior ídolo da história do Santos. Com a quantidade de títulos que tem, com a quantidade de gols que tem, não dá nem pra discordar. Seguindo, a gente tem o Dorval, cara. Dorval, que é da mesma época do Pelé, eles que fizeram aquele quinteto, quarteto de ataque incrível, dá pra colocar certamente como histórico. Edu, muito bom também, um cara que fez parte de uma época pós essa, né, do quarteto, do quinteto, mas que também fez muita história, então pode entrar no histórico. Carlos Alberto Torres, o Capita, na minha opinião, ele que foi o cara da seleção do Tri, né, que fez parte do esquadrão, né, ele foi um dos personagens principais daquele título, tem que entrar como histórico. Seguindo, a gente tem o Toninho Guerreiro, cara, Toninho Guerreiro, que jogou também pelo São Paulo, tem muita história no futebol brasileiro, no futebol paulista especificamente. Ele que também veio pós era Pelé, acredito que dê pra encaixar ele, cara, no histórico, Seguindo, Paulo Henrique Ganso, não teve tanto tempo de Santos. Não dá nem pra colocar ele na mesma prateleira de Pelé e do resto do esquadrão aqui da seleção do Tri, do Edu. Então eu cismo em colocar ele no bom, porque ele não chegou a esse patamar, mas os jogos que ele fez pelo Santos no início da última década e no fim da década de 2000 foram incríveis, junto com o nosso cara Neymar, que já vem por aí. Seguindo, a gente tem o Clodoaldo, cara. Clodoaldo que conquistou o Tri pela seleção. Eu vou acabar colocando ele aqui no bom, por quê? Foi um jogador que fez muita diferença no time do Santos nos anos 70, no início dos anos 70. Foi também um cara que participou daquele esquadrão da seleção campeã, tricampeã mundial, né? Não sei se vocês já viram o gol mais bonito das Copas, né, como dizem, que foi aquele gol do Jairzinho no tricampeonato mundial, que ela passa pelo Pelé, o Pelé joga a bola pro canto e Jairzinho faz o gol de bola cruzada. O Clodoaldo começa aquela jogada num lance espetacular, cara. E é impressionante o que ele jogava no auge da sua carreira. Infelizmente, esse auge durou muito pouco. Então, na minha opinião, ele entra aqui em bom, não chega a ser histórico, mas é um jogador que era incrível aos olhos de quem via, cara. Inclusive, eu já que cheguei a conhecer esse cara que é muito top, ele é um cara muito gente boa, tirou foto comigo tranquilamente. Clodoaldo entra, na minha opinião, aqui como bom, não tá na mesma prateleira dos outros. Seguindo, a gente tem o Zito, cara, que desculpa. Ele só não vai entrar no Pelé porque ele não é o Pelé, mas histórico demais. Ele tava lá antes do Pelé chegar, inclusive, ele que foi o cara que fez o Pelé começar a trabalhar no Santos da forma mais eficiente possível. O Pelé era só um garoto e o Zito tava lá para poder direcionar ele. O Zito, que foi um dos grandes capitães da história do Santos, revelou, acho que Rodrigo revelou Neymar pro time do Santos, então acredito que ele foi uma peça incrível naquele time do Santos dos anos 60 e 50. Inclusive bicampeão mundial pela seleção brasileira, isso a gente não pode negar. Seguindo, a gente tem o Léo, cara. O Léo, cara, não sei onde eu coloco ele. Eu vou acabar colocando ele no bom. Porque, assim, ele fez parte daquele Brasileirão de 2002 que a gente venceu, que foi incrível. Teve também na era Neymar, toda a era Neymar passou por ele, né? Foi um jogador que perdurou durante muito tempo, inclusive até 2014, acho que 2015 ele aposentou, coisa assim. Então acho que, vou colocar ele como histórico. Foi um cara que ficou muito tempo no Santos, cara, e realmente fez história. Não tem como falar que o Léo não tem uma história incrível aqui dentro. Ela que é quase junto com a do Elano. Aqui eu quase não coloquei o Elano, cara. Pra mim é Léo e Elano os dois juntos. Porque o Elano também tava naquela Brasileirão de 2002, começou lá basicamente. O Santos tinha um time muito forte e passava muito pelo Léo na lateral, que era uma peça que sabia armar muito bem e
e que sabia segurar muito bem o jogo quando precisava. Então pra mim ele passa a ser histórico. Seguindo, Serginho Chulapa, o maior artilheiro da história do São Paulo, que é ídolo do Santos, santista declarado. Pra mim entra na categoria bom, um cara que foi muito artilheiro nos anos 80 e que conquistou o último campeonato paulista do Santos antes daqueles 18 anos sem ganhar nada e passou a ganhar só em 2002. Que inclusive acho que foi em cima do São Paulo, se eu não me engano, no Morumbi, cara. Faz muito tempo já isso, acho que foi nos anos 80. E o Serginho Chulapa entra pra mim na categoria bom. Cara, muito difícil eu colocar algum jogador em mais ou menos e nem deveria ser ídolo, mas eu me senti na obrigação de colocar essas duas categorias. Não acredito que alguém vai entrar nelas, inclusive. O Lima, cara, obviamente é histórico, um cara que fez parte do time do Pelé. Era o Coringa da Vila, né? Ele fazia tantas posições, só não foi goleiro, como dizem. É um jogador que é muito versátil, um jogador que sabia jogar em qualquer posição. Então acredito que ele entra na posição aqui histórico junto com esse outro timaço que a gente tem ali naquela classificação. Diego Ribas, cara, eu vou colocar na posição de bom ou talvez até na de mais ou menos. Vamos lá, eu não vi, obviamente, o Diego Ribas jogar. Eu nasci em 2004, tenho 20 anos, vou fazer 21 agora. Então eu acabei não vendo esse cara jogar pelo Santos. Sei o que ele jogou, sei que ele jogou muito naquele Brasileirão, esteve presente até, se não me engano, posteriormente na Libertadores que o Santos acabou perdendo para o Boca Juniors. Jogava muito, era um meia muito bom, cara, muito versátil, achava bolas muito acima do normais, cara, bem na pegada do Ganso mesmo. Mas eu acredito que aqui nessa categoria ele se encaixa muito bem, não chega a ser histórico, não ficou anos no clube e destruiu sempre que jogou. Acho que o Diego entra aqui, tal, como ele próprio diz, ele é mais ídolo até do Flamengo do que do Santos. Seguindo, a gente tem aqui o Giovani, cara, que foi um cara que durante uma época muito ruim do Santos, né, onde o Santos não ganhava nada, ele foi um cara que conseguiu trazer alegria para casa do torcedor e que, se não fosse por um roubo do Botafogo em 95, o Messias teria trago o nono título brasileiro pro Santos Futebol Clube. Que naquele momento não era o nono, né? Era pra ser o sétimo naquele momento. Aí depois veio o sétimo e o oitavo em 2002 e 2004. Acredito que o Giovani pode entrar aqui na categoria bom, não chega a ser histórico até porque não acabou ganhando nada. Teve gente até que falou pra mim colocar o Robert aqui nessa lista, mas o Robert jogou junto com o Giovani, acho que o Giovani dá pra levar essa lista pra frente no lugar do Robert. Mesma coisa do Léo e do Elano, pra mim o Léo acaba sendo até mais importante. Indo pro Pepe, cara, o Pepe é histórico, cara. O Pepe é histórico, o canhão da Vila, o segundo maior artilheiro da história do Santos, o maior artilheiro humano, né, da história do Santos, como costumam dizer, já que o Pelé é um alien. Cara, joga muito, jogou muito. Tá vivo até hoje, é um cara que onde passa ele sabe que tem reconhecimento total dentro de Santos, é um cara que todo mundo que torce pro Santos e que é apaixonado por esse time da Vila Belmiro conhece o cara, e ele, cara, simplesmente foi o principal artilheiro de toda essa equipe forte que tinha nos anos 50, 60 e quase 70 pelo Santos. Ficou muito tempo, cerca de 400, mais de 400 gols só no Santos Futebol Clube, que foi onde ele jogou a carreira toda. Depois, posteriormente, ele foi a ser técnico do Santos, campeão paulista sendo técnico do 15 de... da 15, não, da Inter de Limeira? Foi do Inter de Limeira. Da Inter de Limeira. Cara, o Pepe jogou uma barbaridade, tá? E aí a gente tem ele, o Neymar, cara. Ficou pouco tempo aqui? 6 anos. Ficou pouco tempo. Tirando a base, né? Mas, cara, o que ele conquistou e o que ele jogava de bola em comparação aos outros jogadores de qualquer time que a gente comparasse, ele foi simplesmente durante 4 anos seguidos o melhor jogador jogando no país, sem dúvida nenhuma, sem nenhuma discussão. Inclusive foi o cara da seleção enquanto jogava no Brasil. Incrível, cara, incrível. Foi espetacular ver o início dele, eu consegui ver em 2012, 2013, que eu me recordo, né? Inclusive eu lembro até de 2011, que foi a minha primeira lembrança de futebol, Santos e Barcelona, aquele 4-0 que o time do Messi dá no Santos. Mas o Neymar foi uma peça-chave, cara, pra gente chegar lá. E eu não posso negar que ele quase... Pela importância, né, cara, assim, tem muita gente que diz, pô,
Você coloca o Neymar como o segundo maior ídolo da história do Santos, sendo que tem o Pepe ali que fez 400 gols, tem um Zito, o capitão, muito top, o Capita. Só que, cara, não dá pra falar isso. Na realidade, o Neymar ele jogou num time muito mais fraco, né? O Neymar ele conseguiu levar o Santos a um patamar que nenhum dos jogadores que estavam com ele seriam capazes de fazer. O Pelé não, o Pelé teve ajuda. Não dizendo que o Pelé desmerece tudo aquilo que ele ganhou, mas tudo isso complementou ele. O Neymar não tinha o time do Pelé, obviamente. Seguindo em frente, a gente tem aqui o Feitiço, cara. Feitiço que foi o o maior jogador com uma maior média de gols até que o Pelé, inclusive, acho que com mais de 1.0 gols por jogo, era algo impressionante, cara. Era impressionante. Pra mim é histórico, até porque foi o primeiro ídolo da história do Santos e que acho que toda a família dele era ídolo também. O nome dele, pra quem não sabe, é Ari Pachuca, né? Do Feitiço. Tinha o irmão dele que era o Araquim Pachuca, e tinha o pai dele que também era, o primo dele que também era. Todos eles foram pequenos ídolos do Santos, mas o Ari foi realmente o maior deles, tendo uma média de gols maior que a do Pelé. E Coutinho, que fez parte, obviamente, do time campeão bimundial, né? O bicampeão mundial do, do mundo, né, cara, pelo Santos, junto com aquele time do Pelé, e que acabou deixando todo mundo impressionado com o futebol brasileiro. E como dizem, né, o Santos conseguiu levar a história do Brasil, do futebol brasileiro, mais além do que a camisa da seleção, e primeiro também, até porque a gente ganhou, acredito que foi, eu não sei, né, foi na mesma época, 58, o Brasil foi campeão mundial e depois o Santos, mas acho que o Santos foi o que acabou trazendo a realeza que o Brasil passou a ter no futuro. Então, rapaziada, digo a vocês aqui, tô até deletando essas duas últimas porque eu acho que não precisava e não precisaram, até porque se é ídolo do Santos, não tem por que eu duvidar dele ou dizer que é mais ou menos. Todos aqui fizeram e continuam sendo parte da grande história que o Santos tem. Bom, rapaziada, a gente se vê no pré-jogo, provavelmente, que vai ter hoje ou amanhã de Santos e Bahia, que vai rolar na Vila Belmiro, domingo às 8 da noite. Vejo vocês na próxima. Até lá e falou!